Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. A gente estava agora falando do psicológico, né? Do quanto as pessoas precisam fazer as práticas de atividade para que possam ocupar um pouco mais a mente. Mas existem outras situações que a gente lida, às vezes, através do psicológico e que só com uma ajuda mesmo de um profissional para a gente se sair de algumas situações, ou não. Né? Vamos conversar agora com a Ticiana Soares, estava com saudade dela também, para a gente entender um pouco mais como se manifesta o ciclo de dependência emocional. Às vezes você pode estar vivendo esse momento, essa situação dentro de casa, com amigas, com amigos, e você não sabe como você pode se sair desta situação, dessa condição. Porque tem muita gente que chega a uma situação de que está tão dependente, que deixa de viver a sua própria vida. Vai viver a vida do outro, porque se sente segura perto do outro. E em várias situações, na amizade, dentro de casa, com a mãe, com o pai, né? Às vezes com o irmão, só sabe sair de casa, só sabe fazer alguma coisa se tiver um irmão por perto ali, ele não consegue ser ele. Existem jovens, existem pessoas que dizem assim, olha, eu só consigo me sentir eu quando eu estou com alguém do lado. Se eu não estiver com uma pessoa do meu lado me passando essa segurança, eu não sou eu. Eu tenho até medo de ser outra pessoa. A pessoa chegar a esse ponto, Ticiana, isso é sério? Seríssimo. Bom Tudo dia. bem? Seja bem-vinda. Muito É um obrigada. prazer te receber. Prazer é todo meu estar aqui. A gente te convidou porque a gente queria entender um pouco mais essa dependência emocional, ela vai estar em várias situações da vida, né? Em várias situações, como você bem citou, né? O que a gente vê muito é a questão da dependência amorosa, né? Afetiva, amorosa. Mas pode acontecer sim com amizade, com familiar, né? Com pessoas de dentro do teu trabalho, as nossas vivências, os nossos vínculos, né? E é um ciclo. É um ciclo. Qual é a frase principal do dependente emocional? Eu preciso. Eu preciso do outro para me sentir feliz, eu preciso do outro para me sentir validado, eu preciso do outro para sobreviver. Eu só consigo tomar decisões se eu tiver a presença daquela pessoa, eu só consigo me sentir seguro, inteiro, se eu tiver aquela pessoa. Né? E isso é muito adoecedor. Isso não é real, assim, eu digo, não deveria ser tão real e vive num mundo tão atual. As pessoas, elas estão cada dia, parece que se sentindo menores. Eu pergunto para você, que desejo é esse? Por que isso acontece na vida das pessoas? E por que tem acontecido tanto essa dependência emocional nos lares, filhos com mães, pais? A gente sabe que às vezes a superproteção traz essa dependência emocional. Essa superproteção também pode acontecer na amizade, no relacionamento. Como é que verdadeiramente ela chega na vida da pessoa? Qual é o primeiro contato que a gente tem com o amor? Como é que o amor se manifesta lá no início da nossa vida? Através da nossa família, sim, do pai, da mãe. E o que acontece, Vanusa? Muitas vezes, aquela família que é disfuncional, uma família que tem muitos acessos de violência, tem traições, brigas, cobranças, né? Naquele contexto familiar, o que vai acontecer? Aquela criança, ela não vai se sentir validada. Ela não vai ser reforçada positivamente para se sentir à vontade no mundo lá fora. É como se ela tivesse a necessidade de estar o tempo todo debaixo da asa de alguém. Isso, para se sentir seguro. Para se sentir Quando seguro. A relação familiar é disfuncional, ela não vai se sentir segura. Da mesma forma que existe a superproteção, como você falou, né? Quando eu superprotejo meu filho, desde a infância mesmo, o que eu estou dizendo para ele? Que você só vai ser seguro se estiver comigo, você só vai conseguir ser uma pessoa feliz se você estiver comigo. Só que o mundo lá fora é diferente. Quando aquela pessoa se torna adulta, que ela vai receber os nãos lá fora, porque não foi castrado enquanto era criança, não foi frustrado enquanto era criança, não aceita as frustrações e a frustração dói. E aí vem a questão da dependência emocional. Eu preciso de alguém para me sentir feliz. Eu condiciono a minha felicidade a ter que ter alguém. Eu preciso de alguém para me sentir completo. Quando a gente fala de dependência emocional, a independência, ela pode, na verdade, a dependência, ela pode ser de lá e de cá. Por exemplo, tem alguém que precisa tanto, depende tanto desse lado emocional do outro, que passa a fazer com que o outro se sinta na obrigação também de ser dependente. Não sei se tu entendeu. Lá e cá. Via de mão dupla, né? Sim.
Geralmente o que acontece é alguém que é muito dependente e outra pessoa que entende essa dependência e se aproveita dessa dependência, né? Existe a dependência emocional, ela é a base de um relacionamento abusivo, né? Porque se eu tenho meu vazio, tu tem o teu vazio, a gente não tem como se preencher. A gente está buscando coisas iguais, a gente não tem como se preencher. Aí causa os graves problemas de dentro de uma relação que se torna uma relação doentia. Doentia, abusiva. E isso é muito sofrido, porque quando você é um dependente emocional, vamos falar da questão amorosa. O que é que você faz? Você checa o tempo todo o celular, você já acorda, a primeira coisa que você pega é o celular. Eu preciso saber se essa pessoa me mandou bom dia. Será que saiu ontem à noite? Será que está me traindo? Passa 1 hora sem responder, o que que acontece? Eu já estou em um surto, né? Eu já estou achando que aquela pessoa ou está me traindo, ou está fazendo alguma coisa errada. Eu fico naquela angústia, naquela ansiedade de saber o que é que está acontecendo, que essa pessoa ainda não teve tempo para me responder, né? E isso é muito adoecedor. Existem tipos de dependência emocional? A dependência emocional ela é muito básica, né? Ela vem de um processo mesmo, né? E às vezes, quando não é identificada por conta de um relacionamento na infância e adolescência, vem de amores frustrados. Por exemplo, digamos que você tenha passado por uma situação desagradável dentro de uma relação e aí você se tornou tão dependente que você passa a buscar dependência no outro, em outras pessoas. Como se manifesta tudo isso? A dependência, você vai se manifestar sendo dependente quando você entende que eu preciso daquela pessoa para ser feliz, para ser validada, né? Então, essa dependência, ela começa a te trazer prejuízos. Por quê? Você não dorme mais, você não rende no trabalho, você procrastina no trabalho, você se afasta das pessoas que você antes tinha mais contato, né? Você deixa de fazer planos para você e sempre condiciona a fazer os planos com a outra pessoa. Você desmarca encontros de família, de amizade, tudo para ter aquela pessoa do lado. Eu deixo de fazer as minhas coisas para agradar o outro. E aquele agrado ao outro, de alguma forma, vai te adoecendo porque você não tem tanto retorno como você gostaria. É uma carência afetiva. Eu sou carente, eu estou me transformando, eu tenho um vazio dentro de mim que eu só preencho se eu tiver aquela outra pessoa. Então, esse ciclo da dependência, ele é muito sofrido e para sair desse ciclo tem todo um processo. Pode acontecer da saída desse ciclo você deixar muitas inimizades? Sem dúvida, porque o que acontece? Aquela pessoa que tem essa dependência emocional, ela vai sempre buscar a felicidade no outro, né? E essa felicidade que você busca no outro vai sufocando a outra pessoa. A pessoa vai te evitando, porque ela se sente sugada, de tanto você buscar aquela pessoa, ela vai se sentindo sugada. Ela vai percebendo que você não tem um amor próprio, um amor seu. Então ela pensa, se essa pessoa não se ama, né? Por que eu tenho que preencher os vazios dela? E traz culpa, né? Muito sentimento de culpa. Porque quem está do outro lado, vivenciando essa situação, passa, se não tomar cuidado, passa a se tornar uma pessoa tão doente quanto, porque começa a se cobrar. Será que eu fiz errado? Será que eu estou abandonando? Será que eu estou sendo tão presente ou não, ou ausente? Porque assim, o dependente emocional também, ele pode ser uma pessoa egoísta. Extremamente egoísta, né? Sim, porque ele quer tudo pra ele. Ele não quer saber daquilo. Se você vai perder algo, se você vai se prejudicar, se naquele momento algo aconteceu com você. O importante é que não aconteça com ele. Exatamente, porque você vai pedindo muito para aquela pessoa. Você implora muito para aquela pessoa. Você quer toda a atenção daquela pessoa, né? Sufoca o outro. E aí o dependente, ele passa a ter sentimento de culpa, sim. Porque ele sente que o outro está se afastando. Quando ele sente que o outro está se afastando, ele começa a se questionar. O que será que eu fiz? O que será que eu falei? Que essa pessoa se afastou? O que será que está acontecendo? O que acontece comigo que faz com que as pessoas me rejeitem, me abandonem? Nesse momento, Ticiana, como quem está passando por essa situação com alguém que tem essa dependência emocional tem que agir? A gente pensa o seguinte, que para que o outro entenda o que está acontecendo com ele, claro que não vai todo mundo se sair do contexto apoio,
mas como as pessoas que estão vivenciando esse momento, elas podem ajudar quem tem essa dependência emocional, para que não chegue ao limite da situação. Não, eu não aguento mais, então eu vou me sair. Porque quando é fora de casa, você até pode se sair, mas e quando é dentro de casa, né? Eu sempre bato na tecla que a gente, para cuidar, a gente precisa conhecer. Conhecer o que acontece, conhecer o processo que está inserido essa questão da dependência emocional. Quando você conhece, você primeiro não julga, não critica, você acolhe, né? E nesse momento você precisa trazer para a pessoa que ela precisa de ajuda. E quando ela não quer? Quando ela não aceita que ela tem essa dependência emocional? Porque existem pessoas que são assim. Sim. Algumas pessoas elas têm uma certa resistência para buscar ajuda e para ser ajudada porque ela não quer entrar em contato com aquela ferida emocional. Ela não quer... Muitas pessoas, quando elas saem do sofrimento, elas se sentem mais vazias ainda, porque é aquele sofrimento que preenche o vazio dela. Então, as pessoas que não querem ajuda, muitas vezes não querem ser tocadas na ferida, né? Por isso a resistência. E dói. Dói. E assim, se essa pessoa não for ajudada o mais rápido possível, ela vai estar passando de pessoas para pessoas e, obviamente, sugando mais e mais pessoas com essa dependência, né? Por exemplo, terminou um namoro, o namoro não deu certo, ela vai se apegar a quem? A uma amiga. Ou a uma amiga, ou a uma próxima pessoa, logo imediatamente após o término. Porque é o efeito rebote, né? Você saiu de um relacionamento, mas eu preciso ter outra pessoa para suprir as minhas necessidades, né? Eu preciso de suprimento. E eu sempre falo que antes de você entrar numa relação, você precisa desintoxicar da anterior, né? É porque muitas pessoas às vezes terminam uma relação, E se já sentem colocam em inseguras outra. e acabam entrando em outra. Você vai estar machucando quem está entrando e ao mesmo tempo se machucando, porque provavelmente aquela pessoa que seria super interessante é uma pessoa que você vai perder na tua vida. Porque você não fez o que você acabou de dizer, né? Desintoxicar. E aí fica complicado, né? Então, assim, a dica é: quem estiver ao lado de uma pessoa que está totalmente dependente emocionalmente, a família tem que observar, os amigos têm que observar, e aí começa uma nova fase na vida. É o tratamento. É o tratamento. O dependente emocional, ele vê amor onde é carência, né? Quando a gente vai ao supermercado... Confunde. Isso, quando a gente vai ao supermercado, Vanusa, que a gente está com fome, o que a gente faz? A gente vai pegando as mercadorias, né, sem critério, sem observar, né? Então, na minha carência, na minha fome, no meu vazio, eu vou me encaixando em qualquer lugar, em qualquer espaço e com qualquer pessoa, né? Então, quando eu vejo amor onde é carência, né, isso vai me doendo, vai me angustiando, porque você deposita no outro a tua felicidade, você condiciona a sua felicidade a ter que ter alguém. Eu achei interessante o que você falou, porque o que a gente percebe? Muita gente dizendo eu amo, eu amo, eu amo, quando na verdade o tempo passa e você vai perceber que não era amor. Não era amor, era uma apego. carência, era uma necessidade que você tinha, até mais da carne, né? Como as pessoas costumam dizer, a gente tem que ser realista. Às vezes você acredita, porque o amor ele traz paz, o amor ele é leve, traz tranquilidade. O amor te faz entender essa segurança de ir e vir. O amor não persegue, o amor protege, né? O amor cuida, o amor zela. Estas são as palavras-chave do amor verdadeiro, né? Aquele que te faz crescer, que te faz evoluir. Porque quando você tem um amor que ele te coloca... Acha interessante ver você chorar, acha interessante você se colocar para baixo. A gente vê hoje muitas situações de pessoas que amaram muito e que depois perceberam que não era amor. E são frutos desse amor que acabam nascendo, que são presenças maravilhosas em nossas vidas e que depois você vê, nossa, eu doei tanto e na verdade não era nada daquilo. É muito importante falar da dependência emocional para que as pessoas acertem mais do que errem, né? Exatamente. Tem muita gente, porque a palavra erro está justamente em você se machucar. Porque o que você pode ganhar? Você pode ganhar sim uma felicidade muito maior, porque tudo que é vida é felicidade. Mas e o depois, o que fica? Exato. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. A gente fala isso para as meninas que estão aí, para as mulheres. A gente percebe que mulheres muito independentes
passam muitas vezes por esse tipo de situação. Você já percebeu, Tiziana? Já, porque essa independência é justamente para suprir as carências que foram surgindo ao longo da sua vida, né? São muitas raízes, né? Muitas. De muito particular. vivência. Isso. Eu sempre falo assim, que não é porque não sangra que não machuca, Sim. né? E o melhor momento para você se relacionar com alguém é quando você não está procurando ninguém. É quando você busca o seu autoconhecimento, busca entender, busca uma terapia. Quando você está se amando, né? Exato. Você está se achando... Eu tô tão maravilhosa. Eu tô tão bem que eu sozinha me completo. Exato. E para alguém me tirar dessa completude, vai Tem ter que que ser muito maior do que eu sou para mim Exatamente. mesma. E é nesse momento que a mulher ou o homem está preparado para uma nova história. E que começa a identificar o que é um relacionamento saudável. Porque a dependência emocional ela é a base... Te cega. Isso. É a base de um relacionamento abusivo, é a dependência emocional. Né? Porque o outro se aproveita da tua fragilidade, estuda toda a tua fragilidade para ganhar todo o suprimento que você tem para oferecer. Então vamos mandar um recadinho para as pessoas que se sentem tão dependentes. E assim, quando cai a ficha, nossa, deve ser muito doloroso, né? É muito sofrido. É muito sofrido, porque aí você já cai no raciocínio. Para que tanto tempo? Por que tanto tempo? Para que tanto tempo? O que foi que eu fiz? Sim. O que eu deixei de fazer? Elas questionam muito e são muitas perguntas que você não vai ter respostas. Né? Então, isso chega a ser muito adoecedor mesmo, de fato. Então, o que a gente precisa fazer é sair de um relacionamento onde eu sou dependente emocional, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que aceitar que eu não posso mudar o meu sofrimento neste momento, porque quando eu não aceito que eu tenho um adoecimento, eu sofro por não aceitar. Quando você aceita, você vira a chave. Quando você vira a chave, você começa a se observar. E esse sofrimento, ele passa, porque você vai fazendo as coisas pouco a pouco. Eu sempre falo, gente, calma, é um dia de cada vez. Você conseguiu arrumar sua cama, 1-0 para você. Conseguiu tomar um banho, 2-0 para você. E aos poucos, você vai se identificando e se conhecendo, porque muitas vezes a gente não se conhece. Muito bom você ter falado sobre isso, Tiziana. A gente fala muito sobre assuntos assim, temas tão interessantes e importantes, e a gente ajuda muita gente. Mas quando a pessoa está dentro do contexto, parece que ela não quer ouvir ninguém, ela não quer enxergar nada do que as pessoas falam, e verdadeiramente isso é muito sério. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue se sair da situação. Aí, nesse momento, quem está ao redor tem que ajudar. Sim. E se de repente a pessoa não quer ajuda, fica mais complicado ainda, né? É mais delicado quando não quer ajuda. Mas a gente que está de fora, a gente tem uma percepção melhor, né? Uma hora, aquela pessoa, ela vai tirar as escamas do rosto e vai perceber que tem algo errado, né? E às vezes a pessoa coloca culpa em todo mundo, mas não encontra culpa nela. Mas tem alguém que vai chegar e vai dizer, você não acha que está na hora de você olhar um pouco mais para você? Será que todo mundo está errado, menos você? Né? Então, nessa hora, com muito acolhimento, você tem que explicar para a pessoa que ela precisa de ajuda, porque funciona. Funciona. Acredito que sim. E assim, estou muito feliz de estar falando com você hoje, né? Bom. Hoje, nesta quarta-feira, metade da semana, né? A gente deseja de verdade que você não tenha essa dependência emocional, que você tenha qualidade de saúde. E a coisa mais gostosa que existe no mundo é você estar de bem com a tua vida, se olhando no espelho e se achando bem. Seja você homem, seja você mulher. O importante é que você se valorize. Quando você se valoriza, até a tal da dependência emocional, ela acaba sendo de uma certa forma atraída por você. Por quê? Porque você, aquela pessoa que achou que estava te tirando tudo, ela às vezes não te dava valor, passa a te dar valor, já é tarde demais. Né? E ainda bem que é tarde demais. Que bom, né? Porque é vida que segue, né? Não? É ciclo que se fecha. Isso. Então a gente pede a você que não tenha essa dependência emocional para que as coisas possam fluir da melhor forma na tua vida. É vida nova, qualidade de vida. Por isso que nós estamos aqui no programa Bom Dia News ajudando as mulheres, os homens, você que verdadeiramente quer ter qualidade de saúde mental. Não é isso, Tiziana? É isso mesmo. Quem quiser entrar em contato com você, o Instagram vai aparecer na telinha, mas eu quero que você reforce. O meu Instagram é Tiziana Soares, _PC. Tem um telefone de contato que é o 988150414. Né? Estou à disposição. Muito obrigada. É sempre muito bom estar com você aqui. Eu adoro. E a gente tem que estar sempre tocando nessas teclas, sim, né? A gente tem que estar falando sobre esse assunto, porque todo dia nasce uma nova história. E a gente precisa conhecer, né? Conhecer para cuidar e conhecer para se defender também dos adoecimentos que estão por aí. Adoro estar com você. Eu Obrigada. com você. Viu? Obrigada. Gente, que coisa gostosa, né?